E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aí a mais uma semana, né, de atividades, de novos conteúdos. E, né, a gente vai ter um quarto bimestre aí bem corrido, né, a gente já iniciou o quarto bimestre, mas teremos aí vai ser um pouco corrido, porque tem muito conteúdo para esse quarto bimestre e o tempo, né, é pouco. Talvez eu coloque mais de uma atividade, mais de um gênero para ser estudado assim por aula, mas aí eu vou dar um tempo maior também para que vocês possam entregar as atividades. Então a gente vai falar sobre conto de mistério, por isso que eu coloquei essa capa desse slide bem macabra, né, para a gente já criar aí um pouco desse sentimento assim de mistério aí né, de querer desvendar os mistérios. E vamos lá. A definição, vou colocar a câmera mais aqui que está atrapalhando. A definição. O conto de mistério é a narrativa que provoca no leitor suspense, tensão e que, em geral, apresenta um final inesperado. Quando essa temática envolve seres sobrenaturais, temos uma variação que são os contos de assombração. Então, nós não vamos aí entrar nessa parte de contos de assombração, vamos focar aí nos contos de mistério. O conto que eu coloquei para vocês na atividade é um conto muito bom, que é A Mulher de Vermelho, né? 2, da Agatha Christie. A Agatha Christie é uma escritora famosa, tem muitos livros, né? Tem muitos né, esse tema de investigação, de mistério e tudo. Então é uma escritora referência aí quando se fala em conto de mistério ou romance de mistério. O repertório, gente. O que a gente pretende com esse repertório contos de mistério? Então é proporcionar aos alunos várias oportunidades de leitura, né, o objetivo é que ampliar a gama de leituras de vocês. Então, né, favorecer também a atividade de escrita, né? Você lê um novo gênero, você lê um novo tipo de conto, ou um novo, né, com uma proposta diferente, para que possam aí ampliar os seus conhecimentos sobre, né, diversos gêneros, diversas histórias e também levar o seu nível de escrita. Olha os exemplos que eu coloquei, né? Projeto de ler e escrever contos de mistério. Então, eu coloquei o Sherlock Holmes, que é um estudo em vermelho, que esse daí para mim é um dos melhores, né? Do Sherlock. Aí coloquei Contos de Imaginação e Mistério do Edgar Allan Poe, né? Coloquei só as capas. E A Mulher de Vermelho, que é o conto que vocês vão ler e fazer a atividade que eu vou disponibilizar na plataforma. Esse é um conto assim que eu considero assim, porque eu gosto dessa questão de você ler alguma coisa e ter ali um mistério que você só vai saber no final, e às vezes você tá esperando por uma coisa e acontece uma coisa totalmente diferente. Então, assim, é um gênero que eu gosto muito. Lógico que quando fala conto de mistério, predomina as características do conto? Sim. Mas aí a gente tem aí mais essa questão de provocar esse sentido aí que a gente fica naquela angústia de saber, de querer ler até o final para saber o final da história, o que aconteceu, como aconteceu, né, com quem aconteceu. Então, eu coloquei as características do conto. Esse slide ficou um pouco espremido aí, mas eu vou ler para vocês. Características do conto. Situação inicial, né, uma situação de equilíbrio. Apresentam-se as noções de tempo, espaço da narrativa e descreve-se a situação do mistério. Então, ali, o tempo, né, quando acontece a história, o espaço, aonde acontece a história, e aí começa a se desenvolver as questões, né, a situação ali do mistério, o que vai acontecer. O conflito. Um problema é introduzido à história, um fato ou uma situação nova muda a trama. Então, é apresentado ali o início da narrativa, uma trama, e acontece alguma coisa que coloca aquilo ali para, né, muda de rumo a história. Então, né, uma situação nova que vai mudar ali a questão da história. Complicação. O desenvolvimento da narrativa envolve a intensificação do problema apresentado anteriormente. Os personagens principais são envolvidos em situações diversas e apresentadas a pistas obrigados a agir para procurar a solução do mistério. Então é bem o que eu falei da outra mesmo. A história está se encaminhando num rumo, de repente vem um fato novo
que muda ali toda a história. Então aí você vai casando entre a história antiga e aquele fato que aconteceu, né? Os personagens vão se envolvendo toda aquela trama, né? Vão ali se envolverem naquele conflito para que depois surja aí né, vai dando a solução ou não, né, daquele problema. Ponto alto ou clímax. Esse é o momento de maior tensão da narrativa. Nessa etapa da história, o personagem principal entra em confronto direto com o mal e luta com todas as forças para restaurar a paz ou conseguir o que deseja. Então, nessa parte aí é onde, né, acontece tudo. Aí você pensa, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Né? À medida que você vai lendo ali o conto. E o desfecho, a finalização do enredo, o momento em que se soluciona um mistério. Então, já falei sobre isso aí no decorrer. Então, é exposto primeiro a situação, depois vem o conflito, né, o primeiro conflito, aí vem a complicação, que é um fato novo que entra ali para atrapalhar o primeiro conflito. O ponto alto, que é o clímax, né, que é ali onde vai se tentar resolver aquele conflito. E o desfecho, que é a solução daquele problema. Aí eu coloquei ali, analisando o conto de mistério, as etapas. A primeira, que não vai dar pra ver direito, mas se vocês fecharem os olhos assim, apertarem os olhos e chegarem perto da tela, vai dar pra ver. A apresentação, momento em que conhecemos os personagens e o ambiente da narrativa, também o que eu falei ali da situação inicial. A complicação, momento em que o conflito da narrativa se apresenta, ou seja, em que aparece a treta sinistra que precisa se resolver. Clímax. A treta sinistra, o conflito, se torna muito, mas muito sinistra mesmo. É o ponto mais tenso da história. E o desfecho, deixa eu mudar a câmera aqui. E o desfecho, para o bem ou para o mal, o conflito se desfaz, seja de maneira feliz ou infeliz. A tensão se dissolve e o equilíbrio volta a acontecer. Então foi bem o que a gente viu aqui nas características do conto mesmo, né? A apresentação ali é onde se começa a contar a história, a complicação é onde né, começa a aparecer a treta, o clímax é onde a treta tá com força total e o desfecho é onde acaba essa treta ou não, né? Pode ser que ela acabe, que se resolva, ou pode ser que não seja resolvida. Então é isso, a gente falei um pouco aí sobre conto de mistério. Prevalece ainda aquelas características né, que a gente listou ali dos contos. E até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo esse gênero. Né? Esse texto que eu coloquei na atividade de vocês, né? A Mulher de Vermelho 2, da Agatha Christie. É um texto maravilhoso. É um texto grande. Quero que vocês leiam com calma. Para que possam resolver a atividade da melhor forma. Qualquer dúvida, estarei lá no grupo do WhatsApp, viu? Me procurem.